na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em
Achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sharon preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. Essa rosa e provado excelente odor. O poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Cante que ele é precioso, aleluia. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor é o bem mais precioso que nós temos, aleluia. Adore o Senhor porque Ele é precioso, aleluia. Não o troque por nada, porque Deus tem o que Ele fez por ti lá na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue mais precioso, o seu sangue que tem valor, aleluia. Adore o Senhor mais uma vez com o verso de número 3, aleluia. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, aleluia. Entre no quarto, feche a porta
Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus aí onde você está. Aqui nós sentimos a glória do Pai. Não se detens se as lágrimas solarem e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele vai curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia! Não se detenhas se as lágrimas solarem e as batidas do seu coração acelerarem. Quem é? É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, eu só quero que cuides de mim. Que presença é essa? Presença só não quero perder. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. De vida, em tua presença a tristeza salta de alegria. Em tua presença eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci. Em tua presença, em tua presença de vida, em tua presença a tristeza salta de alegria. Em tua
ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, só pra adorar a ti, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 e 17, bem como o versículo 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 17 e 18, bem como o versículo 29. De antemão, já quero dizer, para você não ficar ansioso, aquietar o coração, para prestar muita atenção no que eu irei pregar hoje. Você que está aí na sua casa, quem sabe no aconchego do lar, quem sabe no trabalho, se prepare então para se alimentar da palavra de Deus. Faça assim, ó. Vou me alimentar da palavra de Deus. E eu espero que esta palavra seja digerida por você e não fique engasgada na garganta de você, na sua garganta. Porque a palavra que eu vou trazer é uma palavra, de certa forma, um pouco pesada. No sentido de que vai nos levar a refletir sobre nós mesmos. No começo, ela vai ser um pouco mais abrangente, mas depois eu quero me detalhar mais no particular da palavra de Deus conosco. Amém, igreja? Amém. Muito bem. Atos 17, 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Eu disse que nós ia ler o 16, vamos ler o 16. E depois lemos o 17 de novo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso, versículo 17, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Meus irmãos, para contextualizar a mensagem do apóstolo Paulo e a mensagem que eu quero trazer hoje aqui, nós precisamos entender uma questão. Paulo, ele estava em Atenas. Paulo estava, então, nada mais, nada menos que no lugar onde era o berço do pensamento humano. Paulo estava em Atenas. Lá em Atenas, eu quero que você preste muita atenção. Lá em Atenas, Paulo observou com seus olhos que o povo de lá era, por demais, demasiadamente idólatra. Era um povo que fazia muitas esculturas de deuses que adoravam para si esses deuses. Paulo, observando aquela situação de idolatria, ou seja, de substituição do Deus vivo e verdadeiro por um outro Deus, Paulo, observando esta condição, ele, o apóstolo Paulo, se revoltou dentro dele. Algo se moveu dentro dele. O coração de Paulo ficou movido naquela situação. Paulo, ele não olhou aquilo e ficou estático, apático, parado, sem reação. Não. Aquilo se moveu e a palavra é essa mesmo, é indignar. A raiz dela vem de afiar, ficou afiado. Que coisa, hein? Indignado, revoltado com o pecado, com a idolatria. Há muitas pessoas, irmãos, que, por incrível que pareça, eu vou falar um pouco sobre incoerência hoje. Há muitas pessoas que se revoltam com a santidade. Elas veem a santidade e ficam revoltadas. Há igrejas que olham um santo homem, uma santa mulher de Deus, vivendo uma vida de busca por santidade, não se expondo à sua nudez, e tem igreja que fica revoltada com isso.
Mas com o pecado não se revoltam. Com a idolatria não se revoltam. Com o mundo entrando dentro da igreja não se revoltam. Mas quando vê um crente ali com a sua Bíblia embaixo do braço, se revoltam. Se revoltam com a santidade, se revoltam com pessoas que querem viver para Deus. Que coisa, irmãos. Há pessoas aí fora no mundo que olham o crente, que quer buscar uma verdade, quer buscar uma vida reta de Deus, eles ficam revoltadas com o crente, mas o traficante está na esquina de casa traficando, não falam nada. O pecado está na frente deles, não falam nada, mas quando vê um crente parece que ficam revoltados. Mas Paulo não, Paulo se revoltava com a idolatria. Paulo se revoltava com o pecado. Os irmãos estão entendendo o que o irmão está dizendo aqui? Então, vamos seguir o raciocínio, entendimento. E Paulo, o que ele fazia mediante a revolta no coração dele, diante do pecado e da idolatria? A Bíblia diz que ele pregava a palavra de Deus. Isso era uma característica de Paulo, por isso que Paulo foi o maior líder da igreja cristã. O maior missionário da igreja cristã. Ele estava fazendo uma missão, agora estava em Atenas, fazendo a obra missionária. Ele era um homem inquieto, ele via o pecado, ele lutava contra o pecado, contra a idolatria e pregava Jesus. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele quase faliu o comércio de estátuas idólatras da Ásia Menor. De tanto ele pregar Jesus Cristo. Aleluia. Os homens tiveram que se reunir e dizer, meu Deus, esse homem vai falir o nosso comércio. Paulo era assim. E ele ia lá e pregava a palavra. E começou a pregar. A Bíblia diz que ele pregava todos os dias na praça. É como aqui em Porto Alegre, nós ia ali na Praça 15 e todo dia ficar pregando Jesus. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque dentro de nós se move o sentimento de Deus de pregar contra a idolatria que existe na cidade. Os irmãos estão entendendo até aqui? Glórias a Deus. Aí então Paulo, de forma sábia, ele é convocado e convidado a estar diante de Atenas, estar diante do Areópago de Atenas, e lá no Areópago de Atenas ele pregar a palavra de Deus. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Irmãos, preste atenção. Atenas era o berço do pensamento humano. As pessoas aí fora, nas universidades, eu posso falar isso com propriedade, porque eu trabalho numa universidade e eu estudo em outra universidade. Então eu fico o dia inteiro dentro de universidade. As universidades, as escolas, eles acham que vivem como os filósofos de Atenas. Mas se nós olhar para a Bíblia, os filósofos de Atenas não eram como a sociedade de hoje. Eles olharam para Paulo e disseram, não, vamos ouvir o que esse homem tem para falar. Vamos colocar ele num lugar, então, de destaque e ouvir o que ele tem para falar. É isso que acontece nas universidades? É isso que acontece nas escolas? Não! Nós não estamos vivendo esse período de Atenas, nós estamos vivendo na Babilônia. A Babilônia não deixava o crente falar. A Babilônia tentava abafar o pensamento do cristão, do crente, do fiel a Deus, então, para aquele tempo. Então, nós não estamos como Paulo estava em Atenas, no quesito intelectual. Nós estamos realmente na Babilônia, onde o crente ele é ridicularizado, onde o crente não pode falar, onde o crente ele é abafado. Os irmãos entenderam até aqui? Muito bem. E Paulo então começa a discursar em Atenas, ele começa a trazer pensamentos profundos. Ele fala que Deus é o Criador, então, que determinou os tempos, mostrando que Deus é atemporal, que esse Deus, ele é um Deus que a imaginação não consegue formular ele. E ele começa a pregar a respeito desse Deus. E chega um momento que nós lemos aqui, que ele fala que nós somos a geração de Deus, nós somos gerados por Deus. Deus nos gerou. E aqui Paulo, ele traz uma incoerência ateniense. Ele mostra para os atenienses que havia uma incoerência, algo que não batia no pensamento deles. Paulo, ele diz no versículo 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade
é semelhante ao ouro e à prata, feito pela habilidade e a arte humana e pela imaginação humana. O que ele está dizendo? Olha, se nós fomos gerados por Deus, como pode nós que fomos gerados por Deus, gerar um Deus? Os irmãos estão entendendo o que o Moisés está dizendo aqui? Olha onde Paulo levou os filósofos de Atenas a pensar. Se nós somos a geração de Deus, nós não podemos pensar que a divindade ela é gerada pelo prata e pelo ouro, criada pela nossa habilidade e pela nossa imaginação. Isso é uma incoerência. Só que, meus irmãos, eu quero trazer para os nossos tempos e dizer para vocês uma coisa. Nós estamos em uma coerência muito mais profunda do que Paulo estava em Atenas. Nós estamos na geração da incoerência. Nós estamos vivendo um momento nessa terra de extraordinária, tremenda e profunda incoerência. As pessoas são incoerentes a todo momento. A todo momento. Se eu falasse para você, por exemplo, que existe uma epidemia, que esta epidemia contagia, o contágio dessa epidemia é de 1.400.000 pessoas por dia. Por dia. Estou falando de uma epidemia que ataca 1.400.000 pessoas por dia. E que metade dessas pessoas são... e que essas pessoas, 1.400.000 pessoas, cerca de 6.000 acabam morrendo todos os dias. Todos os dias. Hoje, 6.000. Amanhã, 6.000. Depois de amanhã, 6.000. Essa é a média de morte. 6.000 por dia. 1.400.000 pessoas infectadas por dia. E das mortes, 50% é de crianças abaixo de 5 anos. Então, todos os dias morre 3.000 crianças. Do que nós temos contabilizado. Se eu dissesse que existe essa epidemia, você não ia se assustar com isso? Mas ela existe. Se chama malária. A malária, ela infecta 500 milhões de pessoas por ano. E mata 2 milhões de pessoas por ano. Todos os anos. E metade das pessoas que morrem, 1 milhão, é de crianças de 5 anos para baixo. Só que a malária, 90% dessas mortes estão na África. E quem liga para um povo preto e pobre? Eu não estou aqui pregando contra a nossa preocupação ao coronavírus, não é isso. Nós estamos tomando as medidas certas para isso, lutando para tomar as medidas certas, combatendo ele, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando o vírus começa a se aproximar de ti, tu começa a sentir que a coisa está ficando ruim para o teu lado, as pessoas começam a se preocupar com a vida. Só que tem 1 milhão de crianças morrendo todo dia por malária e ninguém nunca falou nada sobre isso. As pessoas não se preocupam porque nós estamos numa geração incoerente. Não há coerência nessa geração. As pessoas, elas dizem o seguinte, olha, nós temos que lutar para nos desenvolver. O sistema aí fora prega assim, irmão Iago. Prega assim, irmão Jober. Nós temos que nos desenvolver. Nós temos que conquistar. Às vezes até esse sentimento de ultrapassar o que tiver que ultrapassar. Vencer todo mundo. Ser o melhor. Conquistar. E ao mesmo tempo querem nos ensinar, olha, temos que lutar contra a fome. Temos que lutar contra a injustiça. As pessoas que estão sofrendo. É uma incoerência terrível. Os irmãos estão entendendo o que o Movinho está dizendo aqui? Falam para o jovem assim, olha jovem, tu não precisa escutar ninguém, tu faz a tua vida, tu decide por ti mesmo. Tu não precisa ouvir nem a tua família, tu tem que fazer a tua vida. Não é isso que falam nas universidades, não é isso que estão pregando aí no sistema? Tu tem que fazer por ti. Prega o egoísmo, egoísmo abaixo de egoísmo. Mas depois querem que a pessoa se sacrifique por alguém. Meus irmãos, é tanta incoerência que eu poderia ficar aqui até o final da mensagem falando só de incoerência.
Existiu um pai da igreja, no ano de 370 depois de Cristo, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, o que ele disse. Veja o que ele disse. Ele disse o seguinte, ó. Ele falou de uma moeda que existia na época, chamada óbulos. Isso aí, com muita categoria, Tim Keller fala, o pastor e escritor Tim Keller fala a respeito disso. Quantos óbulos custam a imagem de Deus? Quantos estárteres conseguistes por vender aquele ser humano formado por Deus? Pois Jesus Cristo, que conhece o valor da natureza humana, disse que o cosmos inteiro não é digno de ser trocado por uma alma humana. Sabe o que esse homem estava fazendo em 370 depois de Cristo? Pregando contra a escravidão. E ele estava dizendo, como vocês podem comercializar alguém que foi feito à imagem de Deus? Martin Luther King Jr., ele expôs essa mensagem. E ele disse, olha, se a pessoa é branca como marfim, ou ela é preta como ébano, o ébano, melhor, ela é preta como ébano. Somos todos, seja branco ou pretos, brancos ou pretos, a imagem de Deus. E com esses pensamentos lá de 370 depois de Cristo, com o pensamento que John Locke traz lá no Iluminismo, falando já a respeito então de que o homem ele não tem um preço, mas sim um valor. Todos eles são baseados no quê? No princípio cristão. No princípio que Deus formou o homem. No princípio que o homem é a imagem de Deus. E aí então se foi elaborando os direitos humanos e o direito da dignidade humana. E desencadeamos em vários direitos, como o Estatuto do Idoso e tudo mais. Mas dentro da universidade eles insistem, irmão Jober. Dentro das escolas eles insistem em dizer que o cristianismo não serve para nada, que um cristão é bitolado, que ninguém pensa direito. E tu pode argumentar, irmão Facundo, e dizer, olha, o diretor do projeto Genoma é evangélico, e é o maior cientista pesquisador em doenças congênitas, doenças genéticas. Pode argumentar quanto quiser. Pode dizer que um padre chamado Copérnico desenvolveu o heliocentrismo, eles não aceitam. Pode dizer que Isaac Newton escreveu mais física, escreveu mais teologia do que física. Que o pai da física quântica, Max Planck, era um cristão devoto. Que o criador da Cruz Vermelha, Jean-Henri Durand, era um cristão fervoroso, reformado. Foi o primeiro homem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Mas a incoerência desse mundo é tão grande que de uma forma bitolada eles fazem coisas que não tem nem como explicar. Os irmãos estão entendendo o que o irmão Vinícius está dizendo aqui? Essa é a incoerência que nós vivemos. Eles dizem para nós, aí fora, temos que lutar pela igualdade, temos que lutar por valores que são essenciais, que são altíssimos, temos que lutar para ser corretos, para ser pessoas que tenham coragem de lutar contra a injustiça. Mas aí nós perguntamos, mas qual é a base desses valores? Ninguém sabe dizer. Pois eu digo para vocês, a base disso tudo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. É Ele que nos ensina o que é certo e o que é errado. É Deus que nos mostra o que é verdade e o que não é verdade. E existe sim uma verdade absoluta. Eu estava uma vez conversando com um homem na universidade e ele disse assim para mim, não existe verdade absoluta. E tu vê como a incoerência ela se espalha, irmãos. E eu disse para ele, se não existe verdade absoluta, a tua frase não é uma verdade absoluta. Então a contradição, ela já está intrínseca ao sistema aí fora. Eu disse para ele, claro que existe uma verdade absoluta. Já que a tua frase é uma incoerência em si só,
É uma contradição em si. Eu fico com a minha verdade absoluta chamada Jesus Cristo de Nazaré. Um dia eu estava na universidade, um professor disse assim para mim: como tu pode viver o que o homem ensinou há 2000 anos atrás? E eu provei para ele que ele vive mais atrasado do que eu. Antes de Jesus, aquela cultura grega que se espalhava naquele lugar, eles chamavam de eudaimonia, que é o seguinte, ó. Quando a pessoa aflora na vida, irmão João, Milha, quando a pessoa aflora na vida, ela foi ajudada pelos deuses e ela é poderosa, ela tem que ser exaltada. Por isso existia, antes de Jesus, foi criadas as Olimpíadas, também para que não houvesse tantas guerras, mas enfim, os atletas eram exaltados como semideuses, eram exaltados. O ócio, aquele que não fazia nada e tinha dinheiro, ele era exaltado. E nós olhamos os nossos dias, nesse sentido cultural, de poder e de riqueza. Quem é que é exaltado hoje nos nossos dias? Não é o jogador de futebol famoso? Não é o cantor famoso? Não é aquele que tem uma posição de destaque, que é exaltado? As pessoas chegam a dizer: é meu ídolo. As pessoas morrem num show atropeladas para chegar perto do seu ídolo. Mas o Jesus que eu prego nasceu numa manjedoura e andou de jumentinho. E ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ensinou para amar até o nosso inimigo. Numa era militarizada, ele ensina a amar o inimigo. Ensinou a estender a mão para o necessitado e a dizer que nós não somos nada diante de Deus, senão miseráveis. Que nós temos que parar de achar que somos alguma coisa. Certo homem uma vez se ajoelhou, a Bíblia diz, diante de Pedro, discípulo de Jesus, e ele: te levanta que eu sou homem como tu. Mas as pessoas estão aí fora se ajoelhando e se atirando nos pés de pessoas, de ídolos, e eles não falam nada, se acham deuses. Aí eu perguntei para ele: quem está atrasado? E quem está vivendo mais atrasado, é eu ou é tu? Tu está vivendo o que os gregos viviam nesse sentido cultural de poder e dinheiro? Não intelectual, já falei que intelectual não. Eu falei que no sentido de poder e dinheiro. Aí sim. Então é eu ou é tu que estão atrasados? Porque até hoje a sociedade não conseguiu viver como Jesus Cristo nos ensina. Aleluia! Todos estão me entendendo até aqui? Muito bem. Agora eu quero trazer um pouquinho mais para nós a mensagem. Uma reflexão mais nossa. O apóstolo Paulo, então, falou desta incoerência dos atenienses. Instigou os atenienses a pensar: olha, se nós somos geração de Deus, como que nós estamos gerando Deus? Fazendo estátuas, fazendo um Deus conforme a nossa imaginação. E aqui eu quero entrar num ponto muito importante. Será que o Deus que nós estamos servindo, dentro da igreja, lá na rua, no nosso lar, na escola, no trabalho, será que o Deus que nós estamos servindo é o Deus bíblico ou é um Deus da nossa cabeça? Será que nós não estamos criando um Deus imaginário que não é o Deus verdadeiro que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo, ele chega diante de Atenas e diz: olha, eu tenho um Deus para apresentar para vocês que é um Deus real, um Deus verdadeiro, e não um Deus criado pela mente humana. Mas eu tenho percebido, infelizmente, que há pessoas que criam um Deus conforme a sua mente. E não é um Deus bíblico. Não é um Deus da Bíblia. É como aquela pessoa que tem uma vida regalada, uma vida à vontade, ela sai, peca, faz um monte de coisa errada. Um atleta faz um monte de coisa errada, peca com modelos e com isso e com aquilo. E depois vai para um campo de futebol, faz um gol e levanta o dedo para cima e diz que Deus ajudou ele. Que Deus é esse? É um Deus bíblico ou é um Deus formado pela cabeça dele? As pessoas formulam um Deus que não existe na Bíblia. Passam na frente de igrejas, fazem sinal da cruz. De onde saiu isso? O Deus virou um amuleto agora. Esse Deus criado pela mente humana, ele vira um amuleto. Quer dizer,
A pessoa faz o que ela quiser e diz, Deus é comigo. A Bíblia que eu tenho aqui, nas minhas mãos, ela não diz que Deus andava com Enoque. A Bíblia que eu tenho na mão diz que Enoque andava com Deus. A Bíblia Sagrada que eu conheço e leio, ela diz que se alguém quer vir após a Jesus, ele deve negar-se a si mesmo. Mas as pessoas não querem negar a si mesmo, elas querem que Deus ande com elas. Elas querem tomar a frente e dizer, Deus vem atrás de mim. Elas querem fazer as coisas da sua cabeça, tomar as suas atitudes e dizer, olha, agora que eu tomei atitude, Deus vai me honrar. Isso é uma mentira. Isso não provém da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, e eu acredito que quase todos aprenderam isso, a oração do Pai Nosso. A Bíblia diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Um reino tem um rei, e ele reina esse reino. Mas há pessoas que são rei das suas vidas, e que constroem um reino segundo o seu querer. E Deus é só mais um servo dela. Deus, ele está ali para servir as suas vontades. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Mas as pessoas querem que Deus faça a vontade delas. Paulo está pregando contra esse Deus imaginário. Paulo está pregando contra o Deus criado pela mente humana. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu impera a vontade de Deus. Mas as pessoas querem ir para o céu com a sua vontade. Elas entram na igreja, elas vão no seu trabalho, seja onde for, e começam a construir um evangelho segundo a cabeça delas. Não respeitam liderança, não respeitam organização. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:40, tudo seja feito com ordem e decência, não respeitam. Eles não respeitam nada, insubmissos, revoltados, não contra o pecado, mas revoltados contra a verdade. E fazem as coisas das suas cabeças, e vivem um Deus segundo a sua cabeça. Quem sabe ela sofreu alguns traumas na sua vida. Quem sabe ela sofreu alguns traumas na sua vida e construiu um Deus que não é o Deus bíblico. Quem sabe ela foi criada de forma firme, grossa, e acha que Deus é um autoritário. Quem sabe ela foi criada cheia de denguinho, de mimo, e acha que Deus está aqui para nos mimar. Fazer tudo o que a gente quer. Quem sabe ela foi criada só com carinho, nunca tomou uma palavra de repreensão, de firmeza, e acha que Deus é uma coisa assim bobinha, que não aplica seu juízo. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos, meus irmãos, a nos debruçar na palavra de Deus e aprender sobre o Deus verdadeiro. Uma coisa é eu não conhecer a estatura de Jesus, do nosso Deus. Eu estou falando aqui para pessoas que entendem que Jesus é Deus. João capítulo 14, Filipe disse para Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse, tenho andado há tanto tempo convosco que não tem visto ainda? Quem vê a mim vê o Pai. Então o nosso Deus é Jesus. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Os magos vieram para adorar ao menino. Então se dobravam diante de Jesus porque Jesus é Deus. Aleluia. Até me perdi, já nem sei mais onde eu estou agora. Aleluia. Mas em suma, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Uma coisa é nós, como Paulo diz, nós buscar conhecer a estatura de Cristo, o tamanho do Deus que nós servimos. Tem alguns que conhecem uma parte, outros conhecem um pouco mais. Outra coisa é eu formular um Deus segundo a minha cabeça. É como se uma pessoa, por exemplo, o irmão Jober, que dirigiu o culto, dissesse, olha, eu conheço o Vinícius até um certo ponto, mas algumas coisas eu ainda não conheço dele. Outra coisa é o Jober construir um Vinícius que não existe. Inclusive isso é uma armadilha do diabo.
Ele faz com que as pessoas construam uma imagem de nós, de você, um do outro, e a gente até ora por uma pessoa que nem existe. Uma construção da nossa imaginação. Que loucura é isso, né? Isso está no livro de C.S. Lewis. A carta do diabo ao seu aprendiz. O pessoal constrói uma imagem de um irmão que não existe, irmão Facundo. E até começa a orar. Livra o irmão Facundo lá de ele fazer isso, aquilo, mas nunca fez, aquilo nem era a intenção dele. Só julgou e formulou uma imagem de um ser que nem é real. E isso se faz com Deus. Julgam uma imagem de Deus que não é a imagem bíblica de Deus. Não é a verdade bíblica de Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Então há basicamente dois tipos de crentes, irmão Norton. O que crê no Deus da Bíblia e o que crê no Deus da sua cabeça. Nós temos que parar para pensar qual Deus nós estamos crendo. No Deus da Bíblia ou no Deus da nossa cabeça. Se o Deus da nossa cabeça for o Deus da Bíblia, amém. Se não for, nós temos que buscar entender como é o nosso Deus. Veja que existe a parábola dos talentos, em que um que recebeu um talento, ele disse que Deus era severo, ele ficou com medo daquele Deus que ele construiu na sua cabeça. Então aquele homem construiu um Deus que não existia. Os próprios irmãos de Jesus achavam que Jesus estava louco. Tem pessoas que constroem um Deus, eu já vi pessoas construírem um Deus cristão como se fosse uma loucura. Uma coisa totalmente aleatória. Há pessoas que constroem um Deus que não existe. Quando Moisés ele foi ter com Faraó no Egito, que Deus disse para Moisés? Ele perguntou, para quem eu vou dizer que é o Senhor? Que Deus eu apresentarei para eles? Deus disse para ele, eu sou o que sou. Ou seja, Deus, ele é o que é, nada influencia Deus. É ele que influencia tudo. Deus, ele é o que é, ele não é influenciado por nada, ele não veio de ninguém. Deus é o que é. Eu sou o que sou. Então, meus irmãos, que nessa noite nós vamos a meditar sobre isso, a refletir, se de fato nós estamos criando um Deus na nossa cabeça ou se nós estamos com um Deus bíblico em nosso coração. Nós estamos achando que Deus tem feito injustiça com a gente, que a injustiça é isso e aquilo, que por que com aquele acontece isso comigo não? Nós estamos formulando um evangelho que não é o evangelho bíblico. Há pessoas, irmãos, que a gente abre a Bíblia e mostra a palavra escrita. Está escrito assim, ó. Jesus disse isso. Eles não aceitam e se dizem cristãos. Não aceitam a verdade bíblica. Pode abrir a Bíblia e explicar, olha, Deus vê assim. Temos que abandonar essas práticas. Isso não convém a um cristão fazer. Está escrito na sua palavra. Elas não seguem. Porque elas formularam um evangelho que não existe na Bíblia. É um evangelho da cabeça. Paulo está combatendo isso. O Deus que nos gerou, ele não é um Deus construído pela mente humana. Parem de construir Deus na mente de vocês. Há uma enxurrada de deuses aqui construído pela mente de vocês. Há Deus para tudo que é tipo de pessoa e gosto. Lá no Egito, o rio Nilo abastecia a agricultura daquela região, quando ele entrava em cheia. Sabe o que eles fizeram? Disseram, agora o nosso Deus é o rio Nilo. E criaram um Deus para o rio Nilo. Não é em vão que a primeira praga foi transformar o Nilo em sangue. Porque quando Moisés se apresentou a Faraó, o Faraó disse assim, quem é esse Deus teu? Eu nem conheço outro Deus. Para mim não existe outro Deus, porque Faraó se achava Deus. E a história nos mostra isso, quem estuda história no colégio sabe que Faraó era um Deus para o Egito. Qual foi o último a ser tocado na última praga? Faraó e a sua geração. Deus mostrando para aquele povo que eles não eram nada. Que o rio Nilo não era nada.
Mas as pessoas constroem Deus segundo o seu querer. Eu quero pecar, eu quero viver a vida de qualquer maneira, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida, logo o meu Deus é dessa forma. Ele vai me levar para o céu de qualquer jeito, eu faço o que eu quiser e vou para o céu. Eu não respeito ninguém e vou para o céu, eu não me dedico para Deus e vou para o céu. Eu não vivo para Deus e vou para o céu. Deus, Ele anda na minha frente, mas eu não vou seguindo Ele. Porque eu não nego a mim mesmo, eu faço a minha vontade. Mas Deus é comigo. Mentira! Não é e nunca vai ser. Deus não se sujeita ao homem. Deus não obedece o homem. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou Deus é Deus para nós, irmãos, ou nós somos Deus da nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz que Saul, ele foi rejeitado por Deus, porque Deus quis guiar Saul. Deus mostrou para Saul o que ele tinha que fazer. E Saul disse: eu não vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade. O rei de Israel disse: eu vou fazer a minha vontade. A Bíblia diz que ele queria tanto fazer a vontade dele que ele era obstinado. Pessoa obstinada, bitolada em fazer a sua vontade, só a sua vontade. A Bíblia comparou a obstinação com o pecado de idolatria. Ou seja, no coração de Saul, ao invés de estar Deus no controle, estava o seu eu. Ele construiu um trono não para Deus, ele construiu um trono para o seu eu. Ele entronizou o seu eu no trono. E ele começou a adorar a si mesmo. Isso se chama idolatria. As pessoas querem fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Tem uma notícia para você. Caso você faça isso, você está em pecado de idolatria. Você está adorando a si mesmo e não a Deus. Você está colocando no lugar de Deus o seu eu. E tudo, seja esposa, filho, dinheiro, trabalho, tudo, faculdade. As pessoas entram na faculdade e acham que colocam a faculdade no lugar de Deus. Uma coisa tão pueril, colocam no lugar de Deus. Tudo que você colocar no lugar de Deus é idolatria. Se você colocar a sua vontade no lugar de Deus, você está colocando o seu eu no lugar de Deus, você está sendo obstinado, está cometendo o pecado de idolatria. Agora, eu quero avisar você que você pode viver uma vida assim. Porém, no céu, a Bíblia diz, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra como no céu. No céu, impera a vontade de Deus. O que tem no céu é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é maravilhosa. E no céu não há lugar para você, se você quer fazer a sua vontade. Porque lá só vai estar no céu, quem quer ir para o céu, quem vive a vontade de Deus. Quem quer a vontade de Deus, ainda que não consiga muitas vezes executar a vontade de Deus, mas ele quer. Ele não consegue porque ele é falho, mas ele quer. Se você quer a vontade de Deus, eu quero te convidar para orar nesse momento. Se você não quer a vontade de Deus, mas queria, eu também quero orar por você. Vamos orar, igreja? Senhor Jesus Cristo, eu coloco o Senhor na tua presença, a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, a vida dos meus amados irmãos que estão na internet, Senhor, acompanhando este culto. Deus, há pedidos de oração que têm chegado até nós aqui, Senhor. Que o Senhor possa atender o pedido de cada pessoa, Senhor, que tem colocado seu pedido de oração no chat, tem mandado seu pedido de oração. Deus, em nome de Jesus eu oro, para que, Deus, a tua vontade seja estabelecida na vida das pessoas. Para que não venhamos a viver o evangelho da incoerência. Para que não venhamos, Senhor, a professar Jesus com as nossas bocas, como diz a tua palavra em Tito, professar Jesus com a nossa boca e negar com as nossas obras.
Que venhamos a ser como Paulo, Senhor, abertos à Tua vontade, vivendo a Tua vontade, nos revoltando, Senhor. Jovens revoltados, não contra os pais. Às vezes, pessoas humildes que trabalham o dia inteiro para dar sustento para dentro de casa, que lutam para sustentar a família, e o que ganham de presente dos filhos é um filho rebelde contra eles. Porque se junta na manada de grupos rebeldes da escola e da universidade, achando que são diferenciados, e acabam maltratando os pais, os familiares, com desprezo e ingratidão. Não, que os jovens, Senhor, dessa igreja, não venham se revoltar dessa maneira, mas sim se revoltar contra o pecado, contra a vontade da carne que quer levá-los ao pecado, à injustiça. Que venha se revoltar, Senhor, contra a idolatria. Primeiro, a idolatria do nosso próprio eu, que quer colocar o nosso eu como Senhor da nossa vida. E que venha o Senhor a se humilhar diante de Ti, buscando a Tua presença. Deus, essa é a minha oração que eu faço, junto com a Tua igreja, Senhor, pedindo a Tua ajuda e a Tua graça nesse momento. Que o Senhor venha nos guiar, que nós venhamos a orar, Senhor, e que o Senhor venha nos guiar. Que toda atitude que nós viemos a tomar, seja para estudar, seja para trabalhar, buscando um emprego, nós viemos a orar sempre, Senhor, para o Senhor nos guiar. E se alguma coisa estiver errado, Senhor, que o Senhor não se agrade, que o Senhor fale conosco, que nós viemos a Ti obedecer, que nós viemos a obedecer a Tua palavra. Se nós estivermos fazendo alguma coisa que não Te agrada, Senhor, que o Teu Espírito possa nos corrigir e nos levar para o caminho de vitória, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Deus. Amém e amém. Posso encerrar, irmão? Muito bem. Glórias a Deus. Então agradeço a participação de todos os irmãos aqui na internet, os irmãos que estão aqui no templo. Eu sabia que essa palavra não seria uma palavra muito fácil, mas é uma palavra que vai nos levar para o céu, nós meditarmos nela. Não fui eu o primeiro a pregar isso, o primeiro de todos a pregar desta maneira foi Paulo. Eu apenas aqui estou explanando o que ele pregou lá em Atenas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que Deus nos dê graça para vencer a nossa vontade terrena e nos humilhar na vontade de Deus. Por isso, nós precisamos fazer o jejum solene. Se você ainda não entrou nesse jejum solene, entre nele. O nosso irmão Jober já falou sobre ele. Entre nesse jejum. Vamos nos esvaziar do nosso querer, da nossa vontade, para buscar a vontade de Deus. Que Deus abençoe a cada irmão, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui no templo. Eu gostaria de levantar minha mão e dizer: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus. Amém.